fenômeno de efeito físico. Quem teria, né, ali, talvez, a genialidade de falar assim, eu quero entender como se dá o fenômeno, né, que é a parte da ciência prática. Então, o livro dos médiuns, por exemplo, lá das manifestações físicas, Kardec vai apresentar uma ciência para explicar, né, como se dá o fenômeno, os fenômenos de efeito físico de modo geral, né? Então vejam que, além da parte filosófica, e o que o Michel e o Eric comentou, ainda vem essa questão da grandeza desse espírito, de olhar para o fenômeno e falar assim, peraí, eu preciso explicar como que isso se dá, né? E é algo que na grande maioria que ele estava presenciando, com certeza ninguém teve essa ideia de buscar a compreensão, né, do fenômeno em si. José. Eu acho que dá para nós ver mais alguns, porque ele ainda está no assunto Kardec, Eric. A gente vê mais alguns, um ou dois sobre Kardec, que ele vai encerrar. Depois a gente vai para as questões das pessoas. Pode ser? Só para a gente ser, então. pegar essa Vamos parte lá. de Kardec. Experiência. Chegou uma hora que ele falou assim, escuta, tá chato esse negócio, porque eu faço uma pergunta, aí a mesa tem que ficar movimentando e mostrando letra, não tem um jeito mais simples. Ele falou assim, ainda bem que você perguntou. Pega uma cestinha com 3 rodinhas, tipo um triângulo, com um lápis na ponta. Olha isso. A mesa deu as instruções. Uma cestinha com uma rodinha assim, ó, que aí a pessoa ia pôr a mãozinha assim, ó, e tinha um lápis na ponta. Tipo o Ouija lá, a tábua Ouija? Não, era mais ou menos como um carrinho. Era assim, imagina um triângulo com uma rodinha na ponta, uma rodinha nessa e um lápis. Ele deve achar a foto na internet. Né? Aí, cara, o que aconteceu? Ele falou, então não precisa da mesa? Ele falou, claro que não. Nós fizemos isso aqui só para chamar a atenção, para ver se alguém ia ter a inteligência de fazer pergunta. Porque até agora as pessoas estão se contentando com a gente mexendo, movendo. Até agora, isso aí. Olha que legal. Tem 2 rodinhas, uma caneta na ponta. Na ponta tem a caneta. E a mão é a energia que movimenta. É o sensitivo. É a pessoa sensitiva que põe a mão. E através dela. E aí ela só encosta, ela não aperta, não. Ela só encosta a mão. Começa a escrever sozinho. Escrever. Aí, meu amigo, o negócio ficou legal. Porque agora ele começou a perguntar: o que é Deus? Aí a cestinha escreveu: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele falou assim: caramba, isso não é resposta. Isso não é resposta. E ele fez mais de 3.000 perguntas, selecionou as melhores. Para o mesmo espírito? Que era um conjunto, não era só um. Não era só um. Depois ele foi descobrindo, mas quem é, quem não sei o quê, papapá, né? Aí tem toda uma história que, pra gente não entrar muito em detalhe. Quando ele reuniu esse conjunto de perguntas, aí ele sentou e falou, cara, agora eu tenho que organizar isso. E publicou o Livro dos Espíritos. Porque ele falou assim, cara, esse livro não é... Essa parte eu considero uma das mais complicadas no podcast todo. Que aqui ele dá várias informações falsas. Falsas mesmo. Primeiro, colocando a questão dos espíritos falando sobre a cestinha de bico para Kardec. Isso não é verdade. O próprio Kardec vai dizer lá no início do Livro dos Espíritos que os espíritos, quando deram a ideia de colocar uma caneta na chamada cestinha de bico, isso foi antes de Kardec saber dos fenômenos. Então não foi para Kardec. E o outro ponto, que é mais grave ainda, ele coloca que o Livro dos Espíritos nasceu disso. Chega a ser surreal uma pessoa do tamanho da influência que ele tem está dizendo isso. Porque são textos básicos de Kardec, que a gente sabe que o Livro dos Espíritos ele surgiu da psicografia, não foi da cestinha de bico. E ele coloca como se fosse da cestinha de bico. E ele coloca a questão das 3.000 perguntas, e aí Kardec selecionou apenas algumas, que ele não dá referência de onde ele tirou isso, né? Mas a questão dele colocar que foi através da cestinha de bico e que a cestinha de bico foi dada a ideia para Kardec, isso é absolutamente falso. E o Livro dos Espíritos surgiu da psicografia, bem depois dessa informação que ele dá. Então aqui ele falta, assim, ele erra grosseiramente aqui, falando da obra principal do Espiritismo. Isso aqui, e de algo básico que qualquer um que se diz meramente um palestrante deveria saber. Aqui, realmente, eu considero uma das piores partes, né, da entrevista. Pode seguir, gente. Pode seguir, Laura. Eu vou descansar um pouco aqui.
Não, meu comentário é breve. A forma, até meio como banalizando o diálogo, né? Que ele vai colocando aqui de Kardec com os espíritos, né? Uma forma um pouco meio infantil, né? Não, né? Assim, algo que não está em acordo com uma realidade, né? Sobre o fenômeno, o Michel já explicou bem, não vou ser repetitivo, mas é a forma como ele passa para quem está assistindo uma ideia de Kardec dialogando de uma forma muito imatura, né? Muito, como eu disse, infantil. E isso também passa uma ideia muito equivocada. Eric. É, é, ele de fato não conhece, né? Não, é só ler lá a introdução do Livro dos Espíritos, tem todo o histórico, né, de como o fenômeno foi evoluindo, né, da tipologia para a psicografia indireta, que é isso que ele falou de adaptar na cesta, né, ou adaptar na prancheta para a psicografia direta, né. Então é a introdução da obra mais conhecida, né, uma obra mais conhecida, o Haroldo que se coloca como o maior conhecedor do espiritismo, nem a introdução do Livro dos Espíritos ele tem, né, conhecimento, né, enfim. Acho que a gente pode seguir e ver os 2 próximos vídeos direto. Porque ele falou assim, cara, esse livro não é meu. Tenho que contar pra todo Eu mundo. não posso pôr o nome nesse livro. O livro não é meu. O livro é dos espíritos. Porque não fui eu que escrevi. Eu nem pus a mão nesse negócio. Eu só fiquei aqui fazendo pergunta, como é que eu posso pôr o nome do livro? Mas por questões legais, o livro tem que ter um autor. Claro. Aí ele falou, então tá bom, eu vou pôr um pseudônimo, não vou pôr meu nome. Aí ele falou assim, olha, eu vou colocar um pseudônimo. E aí o Zéfiro, que era o espírito que coordenava lá, na verdade depois ele descobriu que o grande coordenador, ele era o São Luís. Tá. Um santo, né, da Igreja Católica, São Luís. Ele falou pra ele, olha, você já viveu na época dos druidas. Lá na época romana, século II depois de Cristo, você foi um sacerdote druida, lá dos celtas. Os druidas eram os caras, eram os espiritualistas da época. Lá da região do interior da França, aquela região ali. Você já... E o seu nome era Allan Kardec. Ele falou, então, beleza, esse é meu pseudônimo. Os cristãos. Pode ver o próximo. A igreja, ela se opôs ferozmente. E muita gente diz... Kardec chegou a ser preso, né? Ah, é? Porque eles... Claro que aquilo ali era... Estava contra a lei, que não sei o quê. Aí ele esclareceu, tal, foi solto. Teve muita resistência, a meu ver, uma resistência desnecessária. Desnecessária. A gente falou... Então, aqui, como eu falei, quando ele vai falar de Kardec, é desastroso. Porque, primeiro, ele coloca a questão do... Ele diz que... Ele vai falar do pseudônimo, né? Da escolha do pseudônimo que Kardec escolhe colocar o nome de Allan Kardec. Isso hoje, os maiores historiadores são claros em dizer que não se sabe a real origem do pseudônimo. Essa questão, o Zéfiro, que era um espírito que Kardec se comunicava no início, antes de lançar o Livro dos Espíritos, esse espírito, o Zéfiro falou para ele, isso é uma lenda que veio com Canuto Abreu. Mas há outras versões para a questão do nome do pseudônimo. Então, essa é uma das possibilidades. Mas, como a gente falou, como disse o Eric, ele é considerado um dos maiores do movimento espírita e ele não sabe disso. E depois que ele coloca que depois se descobriu que o coordenador era São Luís, isso também não é verdade. Talvez ele tenha confundido por São Luís ser o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas o chamado coordenador de Kardec, ou guia espiritual de Kardec, era o espírito de verdade, Jesus. Olha, uma coisa dessa magnitude, ele não sabe disso. E depois, ele disse que Kardec foi preso por causa do espiritismo, como uma reação da igreja. Isso não é verdade. Olha, isso não é uma coisa que a gente diz sem querer. Isso não é verdade. Aliás, isso está no filme, né? É por isso que, como disse o Eric, parece que ele só viu o filme, ele não estudou. Kardec não foi preso por causa do espiritismo. O que há